Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo Bresco Logística, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de junho. E o fato relevante é que saiu hoje, dia 17 de julho. Fique conosco para você se atualizar do fundo aí no mercado, ok? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal a disseminar essas informações, tá bom? E também eu vou deixar esse relatório gerencial e o comunicado ao mercado de hoje na descrição do vídeo e o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá também no nosso Telegram em curta distância. Vamos lá então. Bresco Logística, como o próprio nome já diz, né, do segmento de logística. Vamos atualizar aqui as informações do fundo. Para quem não conhece, é um fundo, né, de logística industrial. Ele tem 10 propriedades, que somadas dá quase 400 mil metros quadrados de área bruta locável. Né? Depois da venda aí, tinha 11 propriedades, vendeu aí um dos seus imóveis e tem um potencial de expansão da área bruta locável em 7%. O fundo atualmente está com uma receita estabilizada anual de 130 milhões de reais e 25% delas vem de propriedade da cidade de São Paulo. O fundo até junho não tem vacância física nos empreendimentos, né? E os contratos de locação possuem prazo médio aí de 5,3 anos, 35 deles são contratos atípicos, aqueles que dão uma proteção um pouquinho maior, né, em relação ao recebimento das parcelas vincendas aí do fundo, né? E aproximadamente 84% dos inquilinos são classificados em grau alto de investimento. O fundo também possui 9 das 10 propriedades classificadas como a mais. E o fundo é um fundo de gestão ativa e só tem imóveis do segmento logístico. Mais para baixo a gente verifica também outras informações do fundo, né? Além do CNPJ, aqui as inscrições aqui, também o código na B3, BRCO11, tem mais de 14 milhões e 700 mil cotas emitidas, é um fundo de 1,7, quase 1,8 bi de patrimônio líquido, bilhões de reais de patrimônio líquido, e a cota patrimonial atual está em 120 reais por cota e a de mercado encerrou junho a 116,60, né? Mas atualmente ele está sendo negociado em torno de 118,50 aproximadamente. Gestor é a Bresco Gestão, tem uma taxa de gestão de 1% e uma taxa de performance de 20% da distribuição bruta que exceder IPCA mais 6% aí é o benchmark do fundo. Bom, vamos lá então, fundo aqui, outras informações, demonstrativo de caixa, é aquele se toma por base para a distribuição, né? O fundo teve um total de receitas de junho de 11 milhões e 300 mil reais, aqui já considerando aquela parcela mensal, inclusive, que o fundo tem recebido da venda, né, do imóvel, recebeu aqui um valor mais alto em maio e está com parcelas aí, se eu não me engano, parcelas mensais, né? Que aí vem dentro aqui da receita imobiliária, receita financeira do fundo 450 mil reais e total de despesas 4 milhões e 500 mil reais de despesas porque teve taxa de performance. O fundo está performando acima daquele benchmark que a gente viu lá embaixo e olha a taxa de performance aqui do semestre quanto foi, né? Então, provavelmente do semestre, né? Um valor bem alto aí de taxa de performance, então diluiu aqui, inclusive a receita do fundo, né? Consideravelmente. E aqui o lucro de caixa no mês foi de 6,8 milhões de reais, a distribuição 6 milhões de reais, o ajuste na distribuição, na verdade, né? Então complementou o valor do resultado. O fundo distribuiu então 12,8 milhões de reais. Aqui está usando então o resultado acumulado, né? Não distribuído, né? Da venda do ganho de capital, na verdade, do imóvel lá vendido em, se não me engano, em maio, né? E aqui embaixo então a gente vê que o fundo distribuiu no semestre, né, em torno aí de 70 milhões de reais, 70 milhões e 200 mil reais, e o lucro de caixa foi um pouquinho maior, 71,7 milhões de reais. Mais para baixo então a gente verifica, então dentro da distribuição do semestre, o fundo distribuiu 97,8% do resultado, né? Por isso que estava com uma distribuição bem alta,
nesse período, que fez inclusive que o preço de mercado dele também subisse aí mais do que os outros fundos de logística, tá? E a rentabilidade do fundo desde o IPO está em 48,9%, como a gente verifica aqui nesse percentual, e o IFIX 8,2% nesse período desde o IPO do fundo, que foi lá em dezembro de 2019, né? O fundo que foi criado um pouquinho antes do início da pandemia, né? Então teve um fundo na cota 100, teve uma estilingada aqui que foi um período dos fundos com preço bem alto, mas na pandemia ali a partir de fevereiro, início de março, teve uma queda muito alta, né, da cota. E a gente verifica então aqui dentro do resultado, dentro das cotas de mercado do gráfico aqui, né, como o fundo teve algumas quedas aqui pontuais. E a liquidez média do fundo está em 2,8 milhões de reais. Então teve períodos aqui com mais baixas de liquidez, né? Que o preço do fundo inclusive estava mais baixo. E aqui então a liquidez aumentando agora por conta também do preço de mercado do fundo. Então as negociações aumentam os valores, né? Então a média é 2,8 milhões desde o início, né? E o volume médio negociado no último mês foi de 4,1 milhões. O giro de cotas foi bem alto, então alguns aí fazendo lucro, né? E outros comprando fundo, né? Então teve aí um giro de cotas bem alto, e uma liquidez mais alta do que a média do fundo, né? Nesses últimos 2 meses, na verdade. E a base de cotistas atual tem 111.200 cotistas. Eu não sou cotista do BRC11, já fui aí lá em 2021, mas não sou mais cotista do fundo, né? Tem outros fundos de logística na minha carteira. E a representação na composição da carteira teórica do IFIX, ele representa 1,4% do índice. Essa é a representação do BRCA11. Aqui ele fala sobre o rendimento anual mensal, né? Então fala que a distribuição de rendimentos, né, em junho então foi de 87 centavos, rendimento anualizado de 9%, né? Aqui foi 1,40, teve duas distribuições aqui em maio, se eu não me engano, foi de 14,9, né? Por conta do ganho de capital, que a maioria então foi distribuída no próprio mês de maio. E a rentabilidade total do fundo no mês foi de 4,4% contra 4,7% do IFIX, né? Então acompanhando praticamente aí o índice. Aqui mais para baixo a gente fala do portfólio. Então o fundo tem em São Paulo 49% ali da sua área bruta locável está em São Paulo, né? Seguida aqui de Minas Gerais e da Bahia e outros 3 estados com menores percentuais aqui, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O fundo tem ali imóveis com propriedade last mile, aqueles que estão mais próximos aos grandes centros de consumo, né? Então localizada em grandes cidades, né? Próximo ali aos consumidores finais, e 25% da receita anual estabilizada está concentrada ali na cidade de São Paulo. Aqui são os clientes atuais, né? A maioria, claro, a maioria do setor de consumo, e-commerce, varejo, né? Normalmente são essas características ali das empresas que compõem esses imóveis logísticos, né? Dá ali o suporte às grandes varejistas ali, o e-commerce também, principalmente, que cresceu muito na pandemia, e bens de consumo também. Então, a gente tem aqui Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, Americanas, né? Também tem dentro do portfólio num percentual um pouquinho menor, o Whirlpool, e outras empresas aqui grandes, né? Carrefour, BRF, grandes empresas aí de mercado. Aqui a gente verifica também que a carteira por cliente, então o principal aqui da receita por cliente vem do Mercado Livre, 16%, né? E por imóvel vem do Bresco Bahia e do Bresco Contagem aqui com 16%, né? Provavelmente o Mercado Livre está aqui dentro do Bresco Bahia, porque o Bresco Contagem ali está um dos inquilinos é a Magazine Luiza, né? Inclusive, né? Aqui o fundo fala sobre a vacância física, que em junho está em 0%, né? Mas a gente tem aqui um comunicado ao mercado que saiu aí no dia 17 de julho, hoje saiu um comunicado ao mercado, vou compartilhar aqui com vocês, da rescisão antecipada, parcial, não é total, é parcial, da Magazine Luiza lá no Bresco Contagem, aquele que tem 16% de participação na receita. Né? Então a Magazine Luiza anunciou, eles receberam aí uma notificação da Magazine Luiza, né? A intenção de devolver parte do imóvel, na rescisão de área de 6.500 metros quadrados. O fundo atualmente então tem a intenção de ficar com 24.700 metros quadrados ainda do Bresco Contagem, tá? Lá no Bresco Contagem.
E essa vacância aqui de 6.500 metros equivale a 9,5% do imóvel Bresco Contagem. Então, é a vacância que o fundo vai ficar atual, mas dentro do percentual total do Bresco, dos imóveis da Bresco Logística, vai ficar em torno de menos de 2% de vacância com essa entrega parcial aí da Magazine Luiza, tá? Então, tem aí um aviso prévio de 6 meses, né? Então, o contrato possui vigência até 15 de abril de 2026. Tem um prazo de vigência de aviso prévio, na verdade, de 6 meses. A contada desocupação, para desocupar, na verdade, uma indenização de 3 vezes o valor do aluguel. Então, não vai impactar ainda nesse próximo semestre, né? Provavelmente, essa vacância, né? Que vai ser, na verdade, de 1,7% da área bruta total aí do fundo, tá? E aí, provavelmente o impacto aí, se tiver na receita, vai ser só a partir praticamente aí de 2024. Bom, vamos voltar aqui então para o relatório. Mais para baixo que a gente vai verificar a tipologia e o vencimento dos contratos. A maioria são contratos típicos, 65%. Vencimento, maioria aí, ó, quase 92%, quase 93% vence só a partir de 2026. Né? E a maioria são reajustados pelo IPCA, 95% dos contratos reajustados pelo IPCA. A maioria são investidores pessoas físicas, né? A maioria dos investidores aí cotistas do fundo, atualmente 111 mil cotistas, mantendo aí praticamente a mesma quantidade ali aproximada, na verdade, né, de cotistas desde ali de novembro de 2022, fundo andando de lado na quantidade de cotistas. Ela teve uma estilingada aqui nesses últimos anos, 2020 e 2021, inclusive em 22 também, mas de novembro, outubro para cá, praticamente o fundo estacionado ali em média 111 mil cotistas. E a única alavancagem que o fundo tem é essa daqui, no imóvel lá do BRF Londrina, 36% do contrato é o lastro para pagamento da parcela do CRI, né, então, de financiamento desse fundo. Atualmente o fundo então tem 1,8 bi em ativos, mais 58 milhões em caixa, tem essa seção aqui de crédito, que é o que dá o lastro ao financiamento de 25 milhões de reais, né? E o passivo então do fundo mais o ativo somam aí então 1,8 bi aproximadamente, né? Mais os 25 milhões que somam aí dá o total aqui do patrimônio do ativo com o passivo e o patrimônio líquido, né? Então, o fundo atualmente tem aí 1,8 bi praticamente em ativos, então fundo bilionário, né? Mesmo com a venda do imóvel aí que ele tinha, que era nomeado como CD06, né, de São Paulo. Então o fundo vendeu o imóvel, estava totalmente vago, o fundo ficou então com 0% de vacância, né? E o fundo atualmente tem esses imóveis aqui, tem essas características aqui descritas, de baixo relatório gerencial na descrição do vídeo para você bem entender um pouquinho. E o impacto, por exemplo, na Magazine Luiza nesse imóvel aqui, Magazine Luiza, Bresco Contagem. Então não vai ter mais 0% de vacância, vai ter em torno de 9,5% de vacância a partir da desocupação aí, daqui a uns 6 meses aí da Magazine Luiza. Tá? A não ser que ela pague o aviso prévio, né? Se ela sair antes, ela tem que pagar o aviso prévio, mais a indenização de 3 meses referente ao aluguel mensal. Aqui alguns comunicados, então a indenização do Bresco, né? O recebimento aí relativo à venda desse Bresco São Paulo e a renovação do GPA CD 04, indenização desses imóveis aqui, 12 milhões de reais, então o fundo receberá do grupo Pão de Açúcar. Na verdade, recebeu já, né? Inclusive, esse valor. Data do depósito foi depósito judicial, né? Até efetivo levantamento. E aqui o aditivo do outro imóvel que o grupo Pão de Açúcar ocupa, né? Então, por mais 60 meses contados a partir de agosto de 2023, aluguel mensal de 1,3 milhões de reais. Então, relativo a esse aluguel, teve um aumento de 13,2% de reajuste. E aqui é a guindaste, então, a expectativa, né? Ou guindaste, ou guindaste, sei lá, mas a expectativa de recebimento do fundo atual está agora em 87 centavos por cota, mais por conta desses ganhos de capital aí
que o fundo teve nos últimos meses, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do Bresco Logística, o BRCA11. Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixe suas opiniões aí nos comentários, sugestão de vídeo inclusive, compartilhe com a gente se você é cotista do Bresco Logística, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.